Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Atos 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Glória a Deus. Atos 9, do versículo 1 ao versículo de número 5. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, repentinamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, ou contra os meus aguilhões. Amém? Somente até aí os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, não é muito difícil falarmos sobre o apóstolo Paulo, pelo fato de nós conhecermos esse servo de Deus e termos talvez um pouco de noção do benefício que ele fez para o Evangelho. Foi pela misericórdia de Deus e pela vida do apóstolo Paulo que nós sabemos como proceder numa santa ceia. Foi pela vida do apóstolo Paulo que nós aprendemos como um obreiro precisa se comportar, como a esposa no Novo Testamento precisa estar com o marido, precisa cuidar do marido, o marido para a mulher, e assim nós podemos ver que o apóstolo Paulo vai doutrinando, ensinando a igreja do Senhor. Só que a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, quando ainda antes de que ele mesmo mudasse o seu nome de romano para judeu, a Bíblia diz que ele estava perseguindo a igreja. E a Bíblia diz que por conta dessa perseguição, muitos foram mortos, muitos foram dispersos, muitos deixaram casas, deixaram bens, deixaram propriedades, para que pudessem salvar a sua vida. Só que o apóstolo Paulo perseguia a igreja, porque entendia ele estar fazendo um benefício para a obra de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que depois da morte de Estevão, Paulo ou Saulo se alegra com a morte de Estevão, e ele sente-se na necessidade de buscar mais pessoas, de prender mais cristãos, de prender mais servos de Deus. Só que é importante ressaltar que a igreja primitiva não tinha um ambiente físico como tem hoje. A igreja é em tal lugar. Não, a igreja era na casa dos irmãos, e os irmãos se reuniam de casa em casa, e era na sua grande maioria sem que as pessoas de fora soubessem. Por isso que o versículo 1 vai dizer que Saulo respirava ameaça, porque ele estava andando no meio das pessoas de Jerusalém, procurando alguém que talvez tivesse a identidade cristã. Então ele ficava procurando. E o escritor Lucas vai dizer que a respiração de Saulo, irmão Douglas, dava ameaça para os cristãos. O respirar de Saulo, Robson, causava incômodo, porque, irmão, você pode ter certeza de uma coisa, irmão, tem respiração que traz trauma na vida da pessoa. Eu lembro que agora, no final do ano, a gente tinha combinado de ficar na roça de minha irmã, junto com o esposo dela. E lá é protegido pelo IBAMA, pelo fato de ser Mata Atlântica. Então é preservação ambiental. E como eu já disse aqui em outra mensagem, você às vezes passa, vê o rastro da onça, vê a pegada da onça, sente o cheiro da onça, porque ela tem um cheiro muito forte.
E em um desses dias minha irmã estava dormindo lá. E quando ela estava dormindo, ela sentou-se no sofá para assistir, meu cunhado continuou dormindo, e de repente ela ouviu os cachorros latindo. E aquele latido mais intenso, daqui a pouco ela começou a ouvir um grunhido. E ela ficou curiosa. Quando ela olhou pela janela, era a onça. Os cachorros tentando colocar a onça para correr e a onça naquela respiração. Ela falou que a cada respiração que a onça dava, a respiração dela faltava. Porque, irmão, você pode ter certeza de uma coisa, irmão. Uma coisa é você ver a onça pela foto, pelo vídeo. Outra coisa é você ver aquela pata maior do que a palma da sua mão, respirando assim, os cachorros latindo e correndo com medo. Ela falou que não sabia o que fazer, tremeu as pernas. Os discípulos estavam assim, enquanto Saulo respirava, eles talvez estavam vendendo as coisas, trabalhando ali, ouvia a respiração de Saulo, eles tremiam, porque tinham medo até mesmo da respiração de Saulo. E a Bíblia diz que ele respirando ameaça. Aí ele se identifica, ele olha e fala, não, eu preciso ir mais além, porque aqui eu acho que não tem mais ninguém para me pegar, eu preciso ir para Damasco, eu preciso projetar, arquitetar algo maior, porque o inimigo é assim, ele começa aqui de pouquinho, daqui a pouco ele vai ganhando um território, ele vai indo mais longe. Mas o que eu entendo aqui, eu sempre louvo a Deus, que até mesmo o diabo, até mesmo quando ele usa alguém para nos atacar, ele usa porque Deus permite para um propósito glorioso. Observe que enquanto Saulo perseguia, enquanto ele colocava a igreja para correr, ele não sabia, mas a igreja crescia, se multiplicava, e mesmo deixando casa, bens, mesmo deixando coisas materiais, nada faltava para a igreja, para os cristãos. Sabe por quê? Porque Deus supria as suas necessidades. Aleluia. Você pode ter certeza de uma coisa, por mais que o diabo pense que está destruindo a tua família, a tua vida, por mais que o diabo pense que está oprimindo você, está sucumbindo a sua vida, por mais que pareça que você está defiando, é engano do diabo. Sabe por quê? Porque há um propósito de Deus para todas as coisas. Por mais que ele tente, por mais que ele trabalhe, por mais que ele opere, por mais que ele pense que está ganhando a batalha, ele não está vencendo a batalha. Tudo está num propósito, no plano de Deus. Aleluias. A igreja fugia, a igreja escapava de um lado para o outro, mas sempre anunciando o reino do Senhor, sempre anunciando que Cristo verdadeiramente é quem salva, é quem sara, é quem cura, é quem liberta, é quem transforma. E a Bíblia diz então que ele, no versículo 2, ele pede cartas para ir para Damasco, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, pudesse pegá-los, quer ser homens, quer seja mulheres. Quando o Lucas vai dizer no versículo 2, se encontrasse alguns do caminho, porque esse era o nome dos cristãos antigamente, antes do capítulo 3 lá em Antioquia, antes de se tornarem cristãos, antes do povo de Antioquia olhar para os discípulos e falar, olha, são pequenas imagens de Cristo, eles são cristãos, porque o nome cristão quer dizer pequena imagem, pequena semelhança de Cristo. Antes de ter esse nome, os discípulos é chamado de os do caminho, porque eles ficavam nos caminhos, nos finais das cidades, nas portas, nos portões da cidade, e quando alguém estava saindo de viagem, eles perguntavam, você está indo para onde? Aí a pessoa falava, eu estou indo para tal cidade, eu estou indo para Damasco, eu estou indo para Betânia, eu estou indo para tal lugar. Eles pegavam e iam no caminho evangelizando. Por isso eles eram chamados os do caminho, porque eles ficavam sempre no caminho evangelizando alguém, porque era muito mais fácil evangelizar alguém que está indo pelo caminho, porque naquela época não tinha celular, não tinha muita tecnologia, então as pessoas iam olhando para o tempo árido, para o tempo seco, e não tinha muito o que fazer. Enquanto isso eles iam pregando e anunciando a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que quando Saulo está indo pelo caminho, para que talvez encontrasse algum que pudesse aparecer no caminho para ministrar para Saulo, ninguém vai, porque eu não teria coragem de evangelizar para alguém que quer me matar. A não ser que Jesus bradasse e falasse como falou para Ananias, vai lá porque é um vaso escolhido para mim. Mesmo assim talvez eu questionaria como Ananias, Senhor, mas eu muito já ouvi falar desse homem. Vai porque ele é um vaso precioso para mim. Irmãos, a Bíblia diz que quando Saulo está indo pelo caminho, irmão Robson, ele está indo, talvez cavalgando, talvez descendo o cavalo, talvez estava andando, não sei, a Bíblia não me dá o certo com clareza, mas o que eu sei é uma coisa,
que enquanto ele estava indo pensando que ia perseguir a igreja, enquanto ele estava indo achando que ia prender o povo de Deus, na verdade ele estava indo ao encontro de Cristo. Aleluia. Por mais que ele pensasse, agora eu vou destruir, agora eu vou acabar, agora eu vou matar, agora eu vou oprimir, agora eu vou pisar, o Senhor estava olhando dos altos céus e falando: não, não, você não vai pisar, você não vai matar, você vai ser levantado para dar vida, você vai ser levantado para dar vida. Aleluia. Quem for chamado para dar vida não vai matar, quem for chamado para dar vida não vai perseguir, por mais que esteja tentando perseguir, quem está no caminho não mata, não destrói. Sabe por quê? Porque quando falha a força do homem, o Senhor aparece dos céus, a luz do Senhor resplandece. Aleluia. Como diz em Apocalipse capítulo 22, aleluia, a luz do Senhor brilha, aleluia, brilha lá nos céus e mostra que verdadeiramente o homem tenta, o homem persegue, o homem oprime, mas se Deus fechar as portas, se Deus aparecer, ele vai mostrar que era apenas cegueira religiosa. Porque Saulo perseguia a igreja em nome da igreja. Embora ele estivesse perseguindo os cristãos ou os do caminho, pensava ele que estava fazendo um serviço para Deus. Porque às vezes, irmãos, quando nós estamos sendo levados por um sentido religioso, nós começamos a imaginar que é nós que estamos fazendo as coisas. Quantas vezes eu dirigi na igreja, mas Cid ali a gente preocupado: meu Deus, vai fechar. Jesus, esse mês não deu para pagar nenhum aluguel, falta 3 dias e não dá para pagar aluguel, e passamos o cartão e compramos material para a igreja, e isso e aquilo. Senhor, vai faltar. Jesus manda recurso, Jesus envia pessoas, Jesus, e ninguém aparecia. Quando chegava no dia, tinha um dinheiro para pagar e ainda sobrava. E de uma dessas minhas loucuras de ansiedade pela obra de Deus, o Senhor falou comigo: meu filho, você prega, você evangeliza, mas quem cura, quem salva, quem levanta mantenedores para a minha obra sou eu. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem cuida. Aleluia. Tem até um louvor que fala a respeito disso. Eu louvo, mas quem liberta é Deus. Eu prego, mas quem cura é Deus. É uma coisa assim mais ou menos. Porque, irmãos amados, nós somos apenas um vaso. Eu, pelo menos na minha pequenez ou na minha pouca idade, eu nunca vi, irmão Robson, um vaso andando por aí. Eu nunca vi, irmãos amados, um instrumento andando por aí. Sempre tem que ter um tocador para fazer ele reluzir um bom som. Sempre tem que ter alguém para poder dar valor ao vaso, sempre tem que ter alguém para mudar o vaso. Então entendo que é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem transforma. Enquanto Saulo está achando que estava matando a igreja, estava matando o povo que ele pensava ser uma seita, na verdade ele estava caminhando para a transformação e salvação da sua própria vida. Ah, pastor, mas deixa quieto, irmão. Deixa Deus agir, deixa Deus operar, deixa Deus trabalhar. Eu sempre entendo que a justificação pela obra de Deus, quem faz é Deus. Eu observo aqui para o apóstolo Paulo, quando a igreja tentou se proteger, o Senhor apareceu para defender a sua igreja, a sua noiva, porque ele se responsabiliza pela sua obra. A Bíblia vai dizer então aqui que ele aparece para Saulo, porque Saulo entendia no versículo 3 que ele estava fazendo benefícios para Deus, e ele entendia, irmãos amados, que o evangelho era uma seita, que os do caminho eram uma seita, e que porém o judaísmo não. Ele entendia que o judaísmo realmente era o que era, e que o cristianismo, ou que os do caminho agora era uma seita que estava se difundindo, criando raízes, e que precisava ser a qualquer custo detonada. Aí ele sai perseguindo, sai oprimindo, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas seita quer dizer um grupo religioso que saiu de um corpo maior, só que porém agora com tentáculos ou pernas diferentes.
Então, pelo fato de que o evangelho agora vinha pregando, não mais olho por olho, não mais dente por dente, agora vinha pregando ao contrário: se alguém te ferir, você dá a outra face, se alguém te ofender, você ora e abençoa eles. Então eles achavam que aquilo era uma seita e precisava ser destruída. E quando ele está nesse pensamento, achando que está destruindo, loucamente ele se levanta e ele olha para os outros e fala assim: ninguém vai me ajudar não, então eu vou sozinho. Ninguém quer ajudar a acabar com essa seita não, eu vou sozinho. E uma coisa que faz até nós identificarmos em nós mesmos ou em outra pessoa, quando alguém está vivendo cegamente o jugo da religião, é quando a pessoa não ouve, principalmente aos seus líderes. Porque a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, em Atos 5:39, que Gamaliel vai falar para Saulo, Gamaliel vai dizer para Caifás ou Anás, não me recordo ao certo, ele vai falar assim: olha, nós precisamos ter cuidado para que não sejamos pegos lutando contra Deus. Porque às vezes na intenção, na euforia de estar fazendo alguma coisa para Deus, nós não buscamos direção para ver se realmente aquilo é do querer e é da vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele não obedeceu o seu líder, porque Gamaliel foi quem instruiu, Gamaliel foi quem ensinou Saulo. E mesmo assim ele não ouviu a Saulo, mesmo assim ele não ouviu a Gamaliel, mesmo assim ele não deu ouvidos e saiu perseguido furiosamente. Ah, meu irmão, mas por mais que a religião tente cegar as pessoas, há uma luz inacessível, a qual ele é a luz que clareia para aqueles que estão em trevas. Mateus vai dizer que aqueles que estavam em trevas viu resplandecer a sua maravilhosa luz. Aleluias. Então, enquanto Saulo estava cega da religião, ele estava achando que estava fazendo benefício para Deus, quando na verdade não estava. Quer saber, irmãos? Tem muito de Saulo religioso dentro da igreja, tem muito mais hoje do que antigamente. Quando nós paramos para analisar o fundo, nós podemos ver que às vezes nós estamos sendo muito mais religiosos do que cristãos. E precisamos ter esse cuidado, porque a religião foi aqueles que perseguiram Jesus. Foi os religiosos que mandaram matar, que mandaram açoitar. Foi os religiosos que foram lá e arrumaram toda a situação. E eu preciso me policiar para ver se eu estou vivendo o evangelho, eu estou vivendo uma religião disfarçada de evangelho. Porque se eu vivo um evangelho sem sentimento, se eu vivo um evangelho sem discernimento, se eu vivo um evangelho sem amor, se eu vivo um evangelho sem paz, eu estou vivendo uma religião. Eu não estou desfrutando de um novo nascimento em Cristo. Então talvez eu ainda estou como Saulo no caminho de Damasco. Porque o que faz eu acender a luz ou a lâmpada amarela na minha vida, é eu parar para analisar como Jesus nos ensinou. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Então se eu prego, se eu canto, se eu evangelizo, se eu oro, se eu leio a Bíblia, mas se eu não estou frutificando nada, alguma coisa está errada. Peraí. Alguma coisa está errada. Porque foi o ensinamento do mestre. Quer conhecer quem é a árvore? Olha para os frutos que ela produz. Então, se eu sou alguém que prego, que evangelizo, que oro, que passo tempos em oração e tudo mais, mas se eu não consigo produzir nada, não é porque, pastor, mas não é o meu chamado, não, meu irmão, você tem que frutificar naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se Deus te chamou para louvar, no seu louvor, vidas vão ser libertas, vidas vão ser transformadas, vidas vão ser salvas. Se Deus chamou para você pregar, irmãos, na pregação que Deus te usar, vidas vão ser salvas através da mensagem. Se foi como intercessor, através da sua oração, vidas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas. Você precisa ser aquilo que Deus te chamou para ser. Mas com uma coisa você pode ter certeza: eu preciso produzir frutos. Porque você pode ter certeza, se Deus te chamou para ser cantor, você não vai ganhar alguém pregando, porque você foi chamado para cantar. Imagine o pastor Mazinho cantando aqui, irmãos, talvez vocês iam chorar, mas não era pelo Espírito Santo, era de tristeza. Falar: meu Jesus, será que o pastor não se toca? Senhor, será?
Será que ele não tem simancol? Vamos arrumar um pouquinho aqui para o pastor de simancol? Porque eu entendo que o Senhor não me chamou para isso. Então eu preciso entender que os meus olhos precisam estar atentos naquilo que eu estou produzindo. Se eu não estou produzindo nada, há uma grande probabilidade de eu estar vivendo em cima do jugo da religião. Pastor, mas eu não estou entendendo. Olhe para você ver se Saulo, se ele estava desviado, se ele estava afastado. Ele estava seguindo rigorosamente a sua religião, irmão. Não, eu sou judeu, eu pratico o judaísmo, eu vou praticar a flor da pele, eu sou um bom fariseu, eu vou dar um bom testemunho de um bom fariseu. Enquanto os outros estavam quietos, ele estava indo para cima. Só que, porém, vivendo um jugo de uma religião. E os frutos que Paulo ou que Saulo produziam, não eram frutos que glorificavam o nome de Deus, porque a gente vai ver no contexto que os frutos que ele produzia eram o que? Era perseguição, era morte, era tristeza, era dor. Então os frutos que precisam sair de mim, precisam ser frutos bons para que glorifique o nome do Senhor. Então, irmãos, independente do pastor, do presbítero, do obreiro, da missionária que você seja, independente do membro que você seja, todos nós precisamos ser uma árvore frutífera. Olha o que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Todo aquele que estiver em mim, aleluia, vai produzir frutos. Ou seja, se eu estou ligado em Cristo, verdadeiramente, eu vou produzir talvez um frutozinho aqui, o outro ali, mas eu vou começar a produzir sim para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Que nós possamos, irmãos amados, entender e ter essa consciência que eu preciso ser alguém que verdadeiramente foi encontrado e achado por Cristo. Eu não sou muito de dar tema para a mensagem, como o pastor Carlos, o presbítero Daniel, irmã Verônica, a missionária Sidney, os outros irmãos. Mas se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: resgatados pela luz. Porque o homem não foi até Paulo, o homem não foi até Saulo, mas a luz do Senhor, que nunca desiste de mim, de você, Ele foi ao meu e ao teu encontro, aleluia. Às vezes parece que ninguém vai lá, às vezes parece que ninguém vai tocar, às vezes parece que ninguém vai conseguir chegar, mas quando achamos que ninguém chega, Ele chega, aonde a voz do homem não chega, aonde a luz humana não chega, aonde o louvor do homem não chega, aonde a pregação humana não chega, a luz do Senhor, aleluia, a lâmpada do Senhor nasce em meio à escuridão que havia na vida de Saulo, e aquele homem que perseguia, que oprimia, que matava, agora recebeu a luz dos altos céus. E quando a luz se apaga, morre a carnalidade de Saulo, e então ele percebe que ele sempre foi cego. Agora ele precisava da luz maior para que pudesse andar pelo caminho certo, para que pudesse comer e caminhar por pastos verdejantes. Quando nós encontramos a luz que é inacessível, quando nós encontramos a luz no resplendor da aurora, certamente nós vamos entender: eu era cego, mas Ele abriu os meus olhos, eu estava sujo, mas Ele me lavou, eu estava perdido, mas Ele me encontrou. Porque o que nós precisamos é da luz do Senhor sobre as nossas vidas. Quando a luz do Senhor raia, irmãos amados, a cegueira espiritual cai por terra. Quando a luz do Senhor nasce, todas as trevas é dissipada. Quando a luz do Senhor nasce, meus irmãos amados, você pode ter certeza que a vida tem mais sentido, tudo tem mais cor, tudo passa a ter brilho. Sem luz não há cor, não tem sentido, é tudo ofuscado, é tudo escuro, é trevas. Mas quando a luz do sol nasce, aleluia, meu irmão, tudo passa a fazer sentido, as coisas têm tom, tem mais brilho, tem mais paz. Como é bom ver um pássaro voando, como é bom ver a flor da aurora, como é bom ver a cor das árvores, a cor dos frutos, das folhas, como é bom ver sobre a luz. Aleluia. Saulo estava cego. Jesus mostrou para ele: eu sou quem você persegue.
Eu vou chegar e vou sair para você ver como é que é sem mim. Quando Jesus sai, quando a luz sai de cena, ele simplesmente está cego. Mas ele não voltou mais para o judaísmo. Ele teve que ir para uma rua chamada direita. Ele teve que ir para um lugar direito. Oh, glória. Ele teve que ir para um lugar direito, porque quando a gente vai para o lugar direito, quando tudo é direito, irmão, as coisas dão certo. Aleluias. Oh, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode ter certeza que às vezes as trevas vão tentar permanecer nas nossas vidas, para tentar te oprimir. Eu não sei se os irmãos já andou em trevas, no escuro, mas eu já andei muito. A gente, quando era pequeno, andava muito na Bahia, andava muito de bicicleta, e menino assim, ele não tem hora para parar. Se não tiver alguém para pôr freio, e aí a gente no meio da meninada, estava longe de casa às vezes. E aí quando a gente tentava ir, Robson, era tudo escuro, irmão. E se não é noite de lua, não tinha poste, não tinha claridade até chegar na cidade, você tinha que ir no tato, tentando lembrar, por aqui tem um buraco, onde é que é? Por aqui tem uma curva, onde é que é? Aí você se batendo nos matos, falava, eu estou nos matos, mas para onde é que está a estrada? Para a direita ou para a esquerda? Eu me lembro que uma vez eu deixei Cid na casa dela, e fui da casa dela para a minha, 14,5 quilômetros de bicicleta no escuro. Eu falei, eu preciso pegar o último ônibus. Ela me segurou para mim não ir, junto com um amigo meu, o pastor Emerson. Não, você não vai. Eu falei, eu preciso. E nessa, eu preciso, o ônibus veio, o último ônibus fez a curva e começou a ir. E eu falei, eu vou pegar o ônibus. E aí fui, irmão, como é que de bicicleta eu vou acompanhar um ônibus? Mas na minha noção, eu falei, vai parar em 3 pontos, eu vou chegar. E aí eu fui pedalando loucamente, o ônibus indo, aquelas luzes vermelhas cada vez mais longe, e eu indo. Aí ele parou no ponto, eu fui chegando perto, depois ele saiu de novo. E quando eu estou naquela minha loucura, eu ouvi umas vozes, eu falei, vem alguém aí. E aí eu fui para a esquerda, as vozes passaram. Quando as vozes passaram, eu vim para a direita. Quando eu vim para a direita, eu só vi o baque, irmão. Pá! Ou coisa ruim é você cair no escuro sem saber aonde está o chão. Porque eu não sabia se eu estava de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Eu só sei que eu caí rolando e gritando, ai, ui, 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 ui. E eu ouvi do outro lado uma pessoa gemendo, Eu falei, eu se bati em alguém. Não foi em um boi, não foi num cavalo, foi em uma pessoa. E naquela época não tinha celular moderno, não tinha nada. Eu falei, quem é? Ela falou, quem é tu? Eu falei, é Mazinho. Ela, sou eu, que eu? Eu falei, eu que eu? Tá bem? Ela, eu acho que eu tô, tem que ver no claro. Aí vai ela empurrando a bicicleta, e a minha não conseguia, porque a roda entortou toda, eu levantei, e fui empurrando e mancando, porque, irmãos, no escuro a gente não consegue enxergar nada. Quando nós estamos vivendo debaixo da luz, a luz dissipa todas as trevas, a luz dissipa todo o medo, a luz dissipa tudo aquilo que pudesse estar em oculto, para poder tentar te pegar. Aonde há luz, irmãos amados, o mal não pode predominar, aleluia. Por isso que é bom a gente andar na luz. Se tivesse luz, eu não tinha me machucado, não tinha caído, não tinha quebrado a bicicleta. Mas como não tinha luz, eu me machuquei, e ainda tive que consertar a bicicleta. Então precisamos andar sempre na luz, assim como o nosso Pai, na luz Ele está, aleluia. A Bíblia diz, em Gênesis 28, versículo 18 e versículo 19, a Bíblia vai falar sobre a fuga de Jacó. Jacó, ele está fugindo do seu irmão Esaú, e a Bíblia diz que ele sai repentinamente, porque o pensamento do seu irmão era, assim que papai morrer, eu mato Jacó, porque Jacó, ele me enganou 2 vezes. Jacó, ele me trapaceou 2 vezes. Embora Jacó não havia trapaceado nem da primeira e nem da segunda. Da primeira vez, Esaú queria o prato de guisado. Ele foi e deu a sua oferta. Eu troco o prato de guisado, de lentilha, pela primogenitura. Vai, ele trocou. Se eu troquei, eu perdi, eu abri mão. Mas para ele, não valia isso como troca. A segunda vez,
também não foi Jacó que enganou. A segunda vez foi a mãe de Jacó que armou toda a cena. E Jacó, por obediência à sua mãe, ainda falou: mamãe, ela foi, armou, arquitetou tudo, para que ele pudesse então fazer tudo conforme a mãe mandou. Só que a Bíblia diz que aí, quando dá errado, mamãe sai de cena, deixou lá o irmão Esaú, falou: vou pegar Jacó, e agora vai mudar a situação de Jacó. Aí Isaac fala a Jacó: vai para Padã Arã. Jacó parte em retirada missionária. Só que quando ele está indo, a Bíblia vai dizer ali: levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Versículo 19. E chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó está indo para Padã Arã. E quando ele está indo no meio do caminho, chega a noite vem, a escuridão vem, e no pensamento de Jacó, imagino eu, sem ninguém junto comigo, a tristeza de ter traído meu irmão, a tristeza de estar sem o meu pai, de estar sem a minha mãe, de estar sem o conforto do meu lar, a tristeza de estar sozinho, abandonado no frio. Imagine só ele com todo esse peso, sem saber o que iria encontrar em Padã Arã. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, ele não sabia ao certo, mas ele parou, irmão Robson, num lugar chamado Luz para dormir. E quando ele para, ele não tem um travesseiro aconchegante, ele não tem uma cama quentinha, ele não tem uma casa confortável como a casa do diácono Wellington, ele não tinha todo esse conforto, todo esse lazer, não tinha nada disso. Ele tinha uma pedra para ser seu travesseiro, mas a Bíblia diz que em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia de Jacó, o Senhor estava vendo essa situação. Enquanto Jacó estava aparentemente em trevas, ele certamente estava no lugar chamado Luz. Aleluia. Ele veio caminhando em trevas, mas chegou e parou no lugar chamado Luz. E quando ele parou no lugar chamado Luz, enquanto ele dormia, o Senhor descortinou os céus e mostrou para Jacó que naquele lugar anjos subiam e desciam, e o Senhor estava acima, no topo da escada, olhando Jacó, aguardando Jacó. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fugindo, quando parece que estamos sozinhos, sendo oprimidos ou não, quando parece que estamos abandonados por todos, pode ter certeza, a luz do Senhor continua sempre sobre a minha vida, a mão do Senhor continua sempre sobre a minha vida, os anjos do Senhor estão subindo a todo momento e descendo para guardar a tua vida e para te livrar de todo mal. Aleluias. E Jacó deita, irmãos, e quando Jacó deita, está ali dormindo tranquilamente, porque é assim, quando nós estamos angustiados, estamos perturbados, estamos maus, quando vem a presença do Senhor, ou quando Deus nos dá algo, nos dá confiança, nos dá alegria, nos dá ousadia, mas principalmente nos dá paz. A presença do Senhor, ela traz paz. E quando ele chegou naquele lugar, talvez ali angustiado, quando ele começou a ver os anjos subindo e descendo, talvez perdido, sem saber o que fazer, sem saber se ia dar certo lá ou não, sem saber se seu irmão ia te encontrar no meio do caminho e matar ele, não. O Senhor aparece para ele. O versículo 14 ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu também sou o teu Deus. Aleluia. Quando parece que todos nos abandonaram, quando parece que tudo está fechando as portas, quando parece que a negritude tomou conta do lugar onde nós estávamos, a luz do Senhor paira sobre as nossas vidas, clareia a escuridão que nós estávamos, traz luz para onde nós estávamos e ainda faz promessa. Não está tudo perdido, não está tudo desmoronando, não. A mesma promessa que eu fiz para o teu avô, para o teu pai,
Pai, é a mesma promessa que repousa sobre a sua vida. Você não foi, não é, não está esquecido por Deus. Você não foi, não está abandonado por Deus. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, porque Ele vai chegar no momento certo, na hora exata, no momento certo. O braço do Senhor, a luz do Senhor vai nascer sobre essas trevas. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, aguenta mais um pouquinho aí. Está escuro, pastor, não estou vendo luz, não estou enxergando, não consigo apalpar nada, eu estou com medo, estou inseguro, estou incerto. Não te preocupe, o Senhor está dos altos céus resplandecendo a luz dele sobre a tua vida. Está difícil, está escuro, mas o mal não toca na sua vida. Pastor, mas está tudo difícil. Por mais que esteja difícil, o diabo não vai dominar a tua vida, não vai dominar a tua casa. Ele não vai, por quê? Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor estão subindo e descendo, guardando o lugar onde você está. E no topo da escada está aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono para guardar as nossas vidas. Aleluias. Irmão, você pode ter certeza de uma coisa: quando nós estamos desesperados e vamos orar a Deus, nós só não ouvimos a voz do Senhor se nós não quisermos. Nós só não ouvimos a voz do Senhor se nós não quisermos. Porque no momento de angústia, a tendência é você ficar ansioso, com medo. A tendência é você ficar preocupado e olhando de um lado para o outro e fazendo uma coisa ou outra, tentando distrair a sua mente de um lado para o outro. Augusto Cury vai dizer no seu livro O Vendedor de Sonhos, ele fala sobre um homem que vendia sonhos. E o livro começa a narrativa com um rapaz que era professor, falava 5 idiomas, era um cara bem sucedido, mas estava no topo de um prédio para se lançar. Já tinha passado por 3 psiquiatras, já tinha passado por uma cena de coisas, de situações, e de repente a polícia é chamada, os bombeiros é chamado, e aquela multidão está olhando, com câmeras apontando, procurando o melhor ângulo para ver quando ele pulasse o que ia acontecer. E ele no topo do prédio, para pular, e os policiais sem querer chegar com medo dele se jogar, e eles vai, e tentando se suicidar. De repente chega um homem não muito bem vestido, e esse homem fala: eu preciso passar. Os bombeiros falam: não vai passar. Ele fala: se eu não passar, aquele homem vai morrer. E eles pensando ser alguém realmente que fosse algum psiquiatra, alguém todo mal trajado, mas que tivesse talvez um certo conhecimento, deixou. E o homem foi furtivamente, chegou na beira do precipício, ali no topo do prédio, onde o homem estava pensando em se jogar. Ele senta do lado, abre um lanche e começa a comer. E aí a pessoa que queria se jogar fala: você não está vendo que eu quero se jogar? Ele: lanche está tão gostoso. E ele começa a conversar. Só que ele não vai falar para a pessoa que queria se matar: sua vida é bela, pense nos seus filhos, pense a vida é boa para se ver. Ele não. Ele começou a lançar argumentos que fazia com que o suicida ou a pessoa que estava tentando se suicidar começasse a refletir. E ele começou a rebater, e de repente ele falou para o suicida: você é muito orgulhoso, você só pensa em você. Você sabia que o suicida não quer se matar, ele quer tirar a dor dele, mas ele mata a família junto? E aí ele começou a falar, e de repente o rapaz começou a ser interrogado dentro de si mesmo por aquelas perguntas, e de repente ele desiste de se lançar daquele prédio. E quando ele volta, ele fala: quem é você? Ele fala: eu sou simples pessoa qualquer. E ele fala: mas o que você faz? Eu vendo sonhos. Sonhos como assim? Eu tiro um ponto final que as pessoas queriam dar na vida dela e dou uma vírgula para que elas possam continuar a sua vida. Nós precisamos ser pessoas que ajudam a produzir na vida de alguém que está à beira de um precipício. Nós podemos ser aquela pessoa que vai ajudar alguém ou que não vai ajudar. Porque, irmãos, para parar, para olhar o estrago, a bagaceira do que vai acontecer, muitas pessoas estão aí. Mas porém nós precisamos ser luz para alguém que está em trevas, para alguém que quer tirar a própria vida, para alguém que está desempregado, está desamparado, não sabe o que fazer. Nós precisamos ser luz na vida de alguém. E a Bíblia vai dizer então, irmãos amados, que
O Senhor resplandeceu na vida de Jacó, quando ele estava sozinho, quando estava desamparado, quando estava solitário. A Bíblia vai nos dizer também em Atos 16, 29, quando Paulo e Silas passam pela prisão, e a prisão de repente, através da oração e do louvor, a prisão são abertas as portas, elas caem por terra. Só que a Bíblia nos diz que o carcereiro pensa em tirar sua própria vida, e quando ele pensa em tirar sua própria vida, ele salta, ou ele pergunta, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala assim: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E a Bíblia diz então que ele para, não comete suicídio e pede luz, porque na verdade o que aquele homem precisava era da luz, mas não apenas aquela luz que clareava tudo em volta dele, mas ele precisava daquela luz que clareava tudo dentro dele. Às vezes o que as pessoas precisam não é de uma luz exterior, elas precisam de uma luz interior. Por isso que Lucas vai dizer, e saltando ele para dentro, quando ele saltou para dentro do cárcere interior, é como se descortinasse a mente daquele carcereiro e pudesse ver como estava a vida dele, como estava a alma dele, os pensamentos que ele tinha suicida. E de repente ele olha para Paulo e Silas e ele pergunta para aqueles homens: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aleluia! A luz do Senhor nasceu no coração daquele homem. Aleluia! A luz do Senhor nasceu no coração daquele homem que estava perdido em meio às trevas. E quando a luz nasce, não apenas a luz exterior, mas quando a luz interior nasce dentro da pessoa, toda e qualquer artimanha do inimigo, toda e qualquer fraqueza psicológica, toda enfermidade no psique dessa pessoa cai por terra, porque aonde a luz do Senhor chega, ela preenche todo o vazio. Aonde a luz do Senhor chega, ela contorna e conserta todo defeito, todo mal que havia naquele coração e naquela alma. O que nós precisamos oferecer para as pessoas é simplesmente a presença do Senhor, é a luz do Senhor. É o que precisamos, irmãos, porque às vezes nós queremos ofertar para as pessoas passeios, palavras, abraços, e esquecemos de ofertar a maior riqueza que nós temos, que é a palavra do Senhor. Esquecemos de ofertar para as pessoas, de oferecer para as pessoas o que nós temos de melhor. E quando nós começamos a esquecer de fazer isso, parece que perde o brilho, o evangelho. Falar que sou cristão, mostrar que eu sou cristão, demonstrar que eu sou cristão, entrar no assunto, ou puxar um assunto, ou trazer o cristianismo para dentro do assunto, parece que ficou antiquado. E aí mostra, ou começa a mostrar no nosso ciclo de vida, de visita de pessoas, que na verdade nós não estamos conseguindo produzir luz nem para nós mesmos. Porque, irmãos, se eu produzir luz, as pessoas que estão à minha volta, elas vão ser impactadas pela minha luz. Porque a luz, ela brilha de dentro para fora. A luz a qual nós estamos observando e vendo aqui em cima, elas resplandecem o brilho de dentro para fora. E o brilho dela não somente oferece claridade para ela, mas para as pessoas ou para nós que estamos aqui ao redor dela. Então a luz do Senhor que há sobre a mim e sobre a tua vida, não tem que resplandecer um brilho somente para mim, tem que resplandecer um brilho para todos nós. Por isso que a luz brilhou em Abraão, brilhou em Isaac, e brilhou em Jacó, e de Jacó foi brilhando, 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 até chegar em mim e em você. Agora cabe a nós darmos sequência nesse brilho de luz. E aí Jesus vai dizer bem assim: não se pode esconder a luz, a lâmpada, debaixo do alqueire, debaixo do lugar onde não é para colocar. Sabe o lugar onde... É porque os irmãos aqui talvez não conheçam. Mas, como eu vi de uma situação assim, irmão Robson, que tudo era muito rústico, sabe? Então assim, a gente fazia o armário
era uma tábua assim, outra tábua assim e outra tábua assim, e várias tábuas para fazer o compartimento. E na parte de baixo que colocava os pratos de alumínio amassado, as latas de margarina que a gente usava como Tupperware. Não tinha esse negócio, irmão, de marca boa, famosa, não era Quali, era Sadia quando a coisa estava um pouquinho melhor. E aí colocava embaixo. Só que na parte de baixo tinha um pano, um pedaço de tapete, um pedaço de alguma coisa, pregava um prego de um lado, um prego do outro, ficava escondido ali de baixo. E Jesus está falando isso. Você não pode esconder o que é para estar para todo mundo ver. A nossa luz, a claridade não pode estar escondida, irmão. A gente não pode pegar e colocar a luz do Senhor embaixo como se fosse qualquer vasilhinha, qualquer coisa, qualquer lamparina qualquer. Não, não, irmãos, nós precisamos mostrar que a luz do Senhor que brilha sobre a mim e sobre a tua vida é uma luz que o mundo precisa. Em nome de Jesus eu creio que nós não seremos mais levados pelo mundo. O mundo não vai ditar regras na igreja, o mundo não vai mais influenciar a igreja, mas nós vamos ser a luz que o mundo precisa. Vamos resplandecer em meio às trevas. As pessoas que estão perdidas no mundo, elas vão ver que em nós há uma luz que elas precisam conhecer. Que luz é essa? Jesus. Resplandeceu para Saulo, resplandeceu para Pedro, resplandeceu para João, resplandeceu para o pastor Benigno, resplandeceu para o pastor Carlos, resplandeceu para mim e resplandeceu para você. E em nome do Senhor Jesus eu creio que vai resplandecer sobre a tua casa, sobre a tua rua, sobre a tua vizinhança. Eu creio que a luz do Senhor vai resplandecer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar sobre nossos pés.